Aula 11 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E o assunto hoje é bem legal, é sobre controladoria. Provavelmente você teve essa disciplina aí na sua faculdade. É uma questão teórica e por isso eu vou fazer um resumão mesmo aqui do que, de certa forma, você deve saber sobre essa temática. Controladoria é um tema amplo, tem diversos mecanismos ali e técnicas para você aplicar as questões relativas à controladoria, mas para o exame, de uma forma geral, você tem que saber do seguinte: a controladoria, ela é um órgão administrativo. Nessa questão, ele falou unidade administrativa. Então, pode ser um órgão administrativo ou uma unidade administrativa. Qual que é o papel dela? É coordenar tanto os aspectos contábeis, operacionais e financeiros. Então, ela controla a gestão dessas áreas dentro da empresa. E o profissional que é responsável por lidar com esse controle é o controller. Embora existam outros nomes aí no mercado, mas o mais comum, de fato, é o controller. Então, a pessoa que mexe com a controladoria, né, o profissional ali que lida com a controladoria, o controller, e esse, por sua vez, ele deve ter bagagem nessas áreas que ele está controlando, porque, veja bem, ele está controlando essas respectivas áreas, então ele deve saber o que se passa dentro dessas áreas, porque ele deve saber monitorar, gerenciar e, mais do que isso, ele deve reportar para a alta administração, ou seja, para os donos da empresa, o diretor-presidente, as informações para a tomada de decisões. Então, veja, a controladoria, ela não é responsável por tomar decisões. Ela faz o controle do sistema de controle interno, ela participa do planejamento estratégico da empresa, mas ela por si só, ela não toma conta das tomadas de decisões dentro da empresa. Ela é uma unidade administrativa, tá certo? E essa unidade administrativa auxilia, na verdade subsidia, né? Ou seja, ela leva informações para a administração superior e essa sim vai tomar decisões. Obviamente que quem é responsável pela controladoria tem um peso muito grande quando se fala em tomada de decisões. Então a empresa, provavelmente quando vai tomar decisões, ouve a controladoria, ouve o responsável, que é o controller. Por quê? Ele tem relatórios, ele tem mecanismos, controle, gestão, as questões de controle interno, de planejamento, que ele lida no dia a dia. Então, quando a alta administração for tomar decisões, provavelmente, né, ele vai ouvir sim a controladoria, mas ela não é a responsável, tá certo? Por tomar as decisões. Ela subsidia as informações dos aspectos de planejamento, controle interno, dos aspectos operacionais, financeiro e contábil da empresa. Então, o papel dela é esse. Então, a questão, eu já fiz um resumo, basicamente, o que eu acho que você deve saber. E quando a gente lê a questão aqui, ó, ele pede, em relação às atribuições da controladoria, tá? É a seguinte, então ele dá 4 alternativas aqui e pede para você marcar a incorreta. Então, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado quando vocês forem fazer uma questão que pede a incorreta, tá? O cérebro da gente às vezes buga um pouco, então pede a incorreta, dobra a atenção. Então ele fala o seguinte, ó, embora não seja sua responsabilidade exclusiva, a contabilidade deve avaliar e monitorar os sistemas de controle interno, objetivando assegurar a confiabilidade das informações financeiras, a proteção do patrimônio e o atendimento às leis e o regulamento aplicáveis e os regulamentos, né, aplicáveis às atividades da entidade. Ora, lembra que eu falei anteriormente que ela é responsável por coordenar essas informações? Então, quem tem que salvaguardar o patrimônio, em última instância, seria o controle interno. Ou seja, não é responsabilidade exclusiva da controladoria. Porém, ela tem parte no monitoramento e na gestão dessas informações. Então, veja que ele usa a expressão aqui, ó, embora não seja sua responsabilidade exclusiva. Ou seja, o controle interno e outros
ali o setor patrimonial da empresa, pode ficar sim responsável e deve ser responsáveis, né, pela confiabilidade, salvaguardar o patrimônio, o atendimento às leis, você tem um aspecto aí jurídico, mas a controladoria também avalia e monitora esse sistema sim. Então essa informação está corretíssima, porque se tivesse aqui a informação que seria responsabilidade exclusiva da controladoria, isso estaria errado. Mas como ele está falando que, embora não seja sua responsabilidade exclusiva, a controladoria tem um papel predominante sim nesses aspectos aqui de salvaguardar o patrimônio, de sistema de controle interno, tá certo? A letra B, ele fala o seguinte, ó, a elaboração do planejamento estratégico é de responsabilidade da alta administração da empresa. A controladoria é uma unidade administrativa que exerce um papel fundamental nesse trabalho, tendo a atribuição de prover com informações tanto financeiras quanto as não financeiras, porque você tem os aspectos quantitativos e qualitativos, né? Os responsáveis pela elaboração do planejamento estratégico. Então, o que é o planejamento estratégico em miúdos assim? São os caminhos que a empresa vai tomar para alcançar um determinado objetivo. Então, vamos supor que a empresa queira, crescer 20% num determinado ano. Então, esse é o objetivo. A parte estratégica seria os passos que tem que se cumprir, tá? Ou seja, você tem um planejamento e você estabelece as estratégias, ou seja, os passos para que aquilo se cumpra. Então, quando ele fala que a elaboração do planejamento estratégico é de responsabilidade da alta administração, porque a cultura, a visão, a missão são dos donos, são da alta administração. Só que isso é delegado para os órgãos. E como a controladoria é um órgão, uma unidade administrativa, um órgão administrativo que cuida da gestão dessas informações, então ele é sim uma unidade que exerce um papel fundamental. Embora ela não seja responsável, em última instância, pelo planejamento estratégico, mas como ela lida com as questões ali de relatórios, tanto financeiros quanto não financeiros, ela tem um papel importantíssimo no planejamento estratégico. Então, essa informação está corretíssima. A letra C, ele fala o seguinte: integra o rol das atribuições da controladoria a avaliação constante das questões fiscais relacionadas às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa avaliação permanente não deve apenas se restringir ao cumprimento da legislação fiscal, mas também identificar oportunidades legais de redução de carga tributária, de forma a aumentar a lucratividade e a competitividade da empresa. Então veja, o que ele está falando aqui? Ele está falando de elisão fiscal, porque você tem a evasão fiscal, que é o crime, mas você tem a questão da elisão fiscal, ou seja, de forma legal, antes do fato gerador, você pode estabelecer um planejamento estratégico. Então, faz parte das atribuições da controladoria verificar os aspectos inerentes àquela empresa. Vou tentar ilustrar aqui. Então, vamos supor que você está fazendo um controle de uma mineradora, por exemplo. É uma questão bem específica. Então, a controladoria tem que saber de todos os aspectos legais e fiscais daquele segmento. Se for de uma rede de farmácia, uma rede de supermercado, a controladoria ela tem que saber todos os aspectos, tanto legais quanto fiscais. Então, ela tem que saber subsidiar informações para falar o seguinte: olha, nesse regime tributário aqui temos essas vantagens e desvantagens, e nesse outro regime aqui, antes do fato gerador, porque ele fala oportunidades legais, a elisão fiscal, antes do fato gerador. Isso é planejamento tributário de forma legal, tá? Não se confunde essas duas palavras. A elisão fiscal é a questão da legalidade, o planejamento estratégico relacionado à questão tributária. A evasão fiscal é crime, aí é outra história. Então, a controladoria ela tem que saber subsidiar informações para a alta administração. Aí ela subsidia essas informações, passa informações para frente, né, para o órgão administrativo, vai ouvir também o setor contábil, vai ouvir a questão jurídica, mas ela faz parte da coordenação. Então, integra o rol, sim, essa perspectiva dentro da controladoria. Ela saber de todos os aspectos legais e fiscais que o setor que ela está inserido
tem como responsabilidade o seu cumprimento, tá? Então essa informação também está corretíssima. Sobrou a letra D. Então vamos ver o que tem de errado na letra D aqui. Considerando sua proximidade com a alta administração, a controladoria exerce um papel exclusivamente gerencial, contabilidade gerencial, gerando informações e relatórios aos administradores. Aspectos relacionados à escrituração, apuração de custos, avaliação do plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, acompanhamento dos trabalhos de auditoria externa, elaboração das demonstrações financeiras não são tratados pela controladoria. Então veja que se aqui essa questão fosse até a metade, estaria correta. Por quê? Considerando sua proximidade com a alta administração, ou seja, ela está ali subsidiando informação para a alta administração. A controladoria exerce um papel exclusivamente gerencial, ela é de gestão mesmo, gerando informações e relatórios aos administradores, corretíssimo. Só que aí, essa outra parte, ele contradiz tudo que ele falou para trás. Ou seja, que os aspectos de custo, que os aspectos ali relacionados à auditoria, às demonstrações financeiras, a questão de plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, não são tratados pela controladoria. São sim tratados pela controladoria. Ela vai sim coordenar o centro de custos. Nós falamos anteriormente da questão fiscal, como que funciona, a questão do plano de contas, enfim, toda essa parte de gestão, a controladoria é responsável sim, tá? Então essa informação está errada porque ele fala que não são tratados ele fala que não são tratados pela controladoria, mas é sim tratado. Esses aspectos aqui de apuração de custo, avaliação do plano de contas, legislação fiscal, é sim tratado pela controladoria. Então essa informação aqui é falsa. Então, no gabarito, você teria que marcar a letra D para você acertar essa questão aqui. Então, a questão de controladoria é uma questão teórica, que foi a primeira do desafio, que é só teórica. Então, eu sugiro que você leia as funções da controladoria, questão de missão, visão, valores, cultura, o papel do controle, a questão de sistema de informações contábeis vai te auxiliar muito nessas questões relacionadas a questões teóricas de controladoria. Também aspectos relacionados a planejamento estratégico, controle gerencial, estudo de certa forma, o exame de suficiência cai ali uma ou duas questões relacionadas a esses temas, tá? Então, mais uma questão aí, agora de controladoria, uma questão teórica. Espero ter contribuído com mais essa questão para o nosso desafio. Meu nome é Ricardo Neves, curta esse vídeo se você não curtiu ainda. Até os próximos vídeos, aquele abraço.